Eu vou repetir de novo. Existe uma intervenção de Deus no território nacional brasileiro, um acontecimento histórico que não, se é histórico, não aconteceu. Antes das eleições municipais para prefeitos e vereadores. Isso não é mérito de nenhuma autoridade política em nível nacional. Isso é mérito da autoridade espiritual do céu. Vai vir algo aí gigante. É como se fosse uma bola de neve maior do que a cidade de São Paulo, caindo, espiritualmente falando, trazendo à tona coisas que estavam superficiais ou escondidas profundas. Vamos ver. Já já você vai ver as manchetes, jornais, telejornais brasileiros anunciando, e você dizer, assisti em primeira mão, antes de sair dos jornais, eu assisti em primeira mão na live do apóstolo Reginaldo Rolim. Deus me levantou para ser profeta das nações. E vocês vão experimentar cada detalhe de fatos que estão escondidos. Lembra aí desse escândalo aí? Gente, foi tão forte esse corte que está aí embaixo, sobre esse arroz, né? Eu falei mesmo, não tem como eu vou... Vai falar em código, eu vou falar em código não, rapaz, é sonho, eu não vou falar, eu conto o meu sonho. Eu vou ter que falar agora japonês para encobrir algo de um sonho? Que negócio é esse? Eu disse, rapaz, está vindo algo aí poderoso, um escândalo poderoso, mais do que o Petrolão, do que o Mensalão, do que não sei. Eu fiz 3, apontei 3. Eu vou contar mentira? Não. Eu contei sonho, o sonho está aí. Um mês depois, aquele Gaia falou dos 3. Da mesma maneira, parece que na hora que o Gaia estava falando, deputado, era eu falando um mês antes. Olha lá. Eu tenho um tio meu que fica espantado e diz, olha, não olha nem para mim, ele diz. Eu disse, que é isso? Assim, não. Toda honra e toda a glória de Deus. Eu sou um ser humano, mas busco a presença de Deus. Não busco jornais nem telejornais, não. Isso não me interessa, não, meu amigo. O que me interessa é esse negócio que eu acabei de dizer agora, que vai acontecer. Aí vai dizer, nossa, todo mundo diz, nossa, aconteceu. Ele viu, aconteceu um dia depois, 2 dias, 3 dias depois, sei lá. Eu vou dizer de novo, eu vou dizer um recado para os políticos. Estão todo mundo fazendo campanha. Né? São os pré-candidatos a prefeito e vereadores. Vai haver um negócio aí maior do que uma bola de neve, maior do que São Paulo. É aquilo que eu disse, é como se fosse um meteoro vindo sobre a Terra. Porque Deus não é palhaço, não, menino. Deus não deixa escarnecer, ninguém esconde de Deus, não. Ei, vem cá, vamos dizer assim, olha, esse apóstolo aí, ele está vendo muita coisa, está acontecendo muita coisa. É porque é o FBI, a KGB do céu, tudo numa só. Porque quando é Deus, Deus mostra. Deus mostra os acontecimentos. Deus me levantou na nação brasileira para isso e na americana, nos Estados Unidos. Você viu quando eu disse assim, eu vi tentando ir contra o candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao que foi que depois foi descoberto lá. Foi até gente do FBI preso que tentavam matar o homem até com bala. Foi dito 4 dias antes. E aí, ninguém vê, não? Ninguém comenta isso, não? Então, eu quero dizer uma coisa para você. Presta bem atenção no que eu vou dizer. A mão de Deus não é como todos dizem. Eu quero que você olhe para mim, rapaz. Não é como todos dizem. Se é para dizer o que todos dizem, eu não digo. Eu vou dizer, eu não digo. Eu pago um preço, meu amigo. Eu não sou comedor de baião e feijão. Eu vou dormir com a barriga cheia. Não. Eu pago um preço de jejum, de oração, de renúncia. Você sabe quantos podcasts eu já fui convidado? Uns 50. De lá para cá eu não fui para nenhum. Agora que eu aceitei isso, olha, eu vou para o No Alvo. Aí você espera. Ele pode fazer, eu espero. Ele faça a pergunta que você quiser.
A pergunta que você quiser no alvo, pode fazer. Se quiser até me experimentar, experimente. A Bíblia diz, sou regido por ela. A Bíblia diz que nós devemos fazer prova de Deus para ver se o Espírito vem de Deus. Para ver se o Espírito vem de Deus. E eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Aos agricultores, território nacional brasileiro. Aos fazendeiros, território nacional brasileiro. Agricultor, pecuarista, fazendeiro do território nacional brasileiro. O dedo mindinho de Deus está salvando todos vocês. E aquilo que era para ser desgraça vai ser riqueza, bênção e culto de ação de graça, omissa, como vocês assim desejarem. Eu soube é passa. Eita, Jesus. Duas coisas grandes, são três. Vai pegando aí vocês, hein? Duas coisas grandes, mas são três. São três coisas. São três coisas, mas duas coisas grandes estão para vir à tona agora. Estão para vir à tona agora, acontecer em território nacional brasileiro. Agora. E o deputado federal Luciano Zucco, do PL, iniciou a coleta de assinaturas para a criação, prestem até esse tema vai dar pano para manga, a criação de uma CPI para investigar o leilão para a compra de arroz importado pela Conab. Zucco afirma que há indícios de possível fraude com o uso de empresas de fachada. Arremataram o leilão uma fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijo e uma locadora de veículos. É uns arremates assim de lote de 720 milhões, tá? Não é arrematou 5 sacos, não. É 720 milhões. Segundo o deputado, depois do mensalão e do petrolão, podemos ter o arrozão do PT. E aí, você acha que vai rolar um arrozão aí? Então, eu acho que o CPI é perda de tempo. O absurdo nessa história, Pavinato, é a tentativa do governo, é a intervenção do governo na economia. De que forma? Importando um monte de arroz para determinar qual o preço que nós vamos pagar pelo arroz. Com um detalhe, o preço é menor do que era vendido antes pelos produtores. O que vai acontecer? Ele vai quebrar os produtores, principalmente do Sul. 70% do arroz no Brasil vem do Sul, do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que o Estado aí está vivendo um drama muito grande. Ele vai matar os produtores, vai desestimular o plantio da próxima safra. O que vai acontecer na próxima safra, Leda? Vai ter menos arroz, o preço vai subir. Claro. Ou seja, para tentar baratear agora, nós vamos pagar um arroz mais caro. Como aconteceu com a luz, sempre é a mesma coisa. Que a oposição mantenha as assinaturas da CPI do arroz. Em 1 dia e meio, já estamos com mais de 130 assinaturas e é inadmissível esse termo de confissão do governo federal. Ao exonerar, porque ele não pediu exoneração, ele saiu forçado, podem ter certeza. E esse batom na cueca, nós vamos ir atrás. Essas empresas de sorveteria, queijo, aluguel de carro, não tem como vender arroz, ainda mais durante o período onde o estado do Rio Grande do Sul clama por ajuda, tem o arroz suficiente para abastecer o mercado interno, e aí fica esse governo desumano que quer importar um arroz que nem sabemos a procedência. Então a oposição, a minoria, continua as assinaturas da CPI do arroz e vamos conversar com o nosso presidente Arthur Lira para que possamos também anunciar. Tá chegando a Basília Rodrigues. Tudo bom, Basília? Bom dia. Oi, Carol. Muito bom dia pra você, Pedro, todo mundo que tá com a gente aí no Novo Dia. Bom dia. Basília, aí tem vários trocadilhos, né? O arroz tá empapado, a oposição vai até quando o arroz secar, porque a situação é essa. Nesse leilão apareceu loja de queijo, fabricante de sorvete, trading, locadora de automóveis. Exatamente, Basília. E aí é prato cheio pra oposição. O que a gente pode esperar de movimentação? Vai sair aquela CPI do arroz?
Ao anular o leilão, Carol, o governo admite que errou. Houve um erro de gestão, um erro de planejamento, um erro de avaliação por parte do governo em fazer este leilão. Depois você ouviu aí o Ministério da Agricultura dizendo que a empresa ou a companhia que era responsável pela avaliação dos critérios, pelo edital que foi colocado na praça, por avaliar quem entrava, né, quem vencia esta competição, não era exatamente a Conab. Por isso que a avaliação equivocada de que o leilão tinha sido sucesso, né? Então foi um tiro na água. Eles saíram com uma avaliação errada de que o leilão tinha dado certo. Foi um erro, então, de gestão, de avaliação, por isso que depois eles decidiram pela anulação, pelo cancelamento deste leilão. Mas houve corrupção, porque é esta pecha que os opositores do governo no Congresso Nacional querem colar neste processo de licitação do arroz. O governo insistiu muito e ainda insiste na ideia de leilão. Abandonou o primeiro processo por compreender que errou mesmo, mas não acha que houve corrupção e não acha que a ideia esteja de todo errada. A ideia de comprar dos importadores, né, de comprar esse arroz importado, de comprar de quem produz lá fora, não está errada. Não é porque os produtores gaúchos dizem que conseguiram colher esse arroz que haveria arroz suficiente nacional para o consumo nacional. Como seria, do ponto de vista logístico, o abastecimento deste produto em todo o país? O governo diz, esse produto não necessariamente chegaria. E se chegasse, poderia ser muito caro. Já está caro. R$30, R$40, em alguns mercados passando da casa dos R$45 o arroz que serve muito à mesa do brasileiro. Claro, a gente falando aí do saco de 5 quilos. Para que a gente não viva mais esta que é uma realidade do arroz caro, o governo fez uma promessa bem cara. Entregar um arroz barato para os brasileiros, R$20. E esta promessa continuará a ser seguida por meio da alternativa dos leilões. A oposição entendeu isso, entendeu que apesar de ter errado e admitido o erro de fazer leilão da primeira vez, o governo não abandonou a ideia e vai fazer 2, 3 outros leilões. Por isso que a CPI do arroz vai seguir a ideia obstinada ali no Congresso Nacional de reunir assinaturas. Eu conversando agora cedo e ao longo do Novo Dia, do Live, a gente vem com mais atualização, já tem 115 das 171 assinaturas necessárias para a abertura desta comissão. 115 assinaturas. Quando eles chegarem a 171, eles vão fazer ainda mais barulho. E aí, quando eu falo eles, é um movimento capitaneado por integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que com um discurso muito legitimado por esta tremenda, essa tremenda bagunça que acabou sendo, né, o primeiro leilão, mostra que há o que investigar. Por que locadora de veículos, fabricante de queijos acabaram participando do primeiro leilão? Quais são os riscos para os próximos processos licitatórios? Por que o governo não se atentou da primeira vez? E o que vai acontecer nas próximas compras destes arroz? Então, é isso. É o governo que não desistiu do leilão e a oposição agora dizendo que ganhou ainda mais força a ideia de uma CPI do arroz. A existência de uma milícia digital do PT que, ao que tudo nos indica, a deputada Bia, líder da minoria, acaba de chegar também, ao que tudo nos indica, pelo que a própria imprensa tem divulgado, o chefe dessa milícia digital é o ministro Paulo Pimenta. Essa estrutura conta com financiamento público, essa estrutura conta com influenciadores e essa estrutura tem 2 objetivos: atacar e descredibilizar não só a oposição, mas qualquer cidadão que faz críticas à atuação do governo e também, segundo a matéria do próprio Estadão, o segundo objetivo dessa estrutura é atacar a todos vocês, profissionais da imprensa. Então, eu quero relembrar aqui alguns fatos. Durante a campanha presidencial passada, o deputado Janones, segundo a própria imprensa, assume em seu livro que se utilizava de influenciadores para propagação de mentiras. É importante que a gente faça essa premissa, porque essa estrutura criada na campanha presidencial, ela ainda existe e tem sido utilizada pelo
pela Secretaria de Comunicação, criada pelo ministro Paulo Pimenta, para esses objetivos que eu comentei com vocês. Mais do que isso, a própria imprensa noticiou que existiu uma campanha, aliás, uma agência que foi oculta da prestação de contas do Lula na campanha presidencial. Essa agência é a Polo Marketing Digital. E vocês logo vão entender o motivo pelo qual eu cito essa matéria. A Polo Marketing Digital, ela está dentro da estrutura do Partido dos Trabalhadores, com um contrato mensal, e é quem coordena os grupos de WhatsApp do Partido dos Trabalhadores que são utilizados para divulgação de fake news. E quero lembrar o terceiro fato, que nós da oposição, há alguns meses atrás, já denunciamos que a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto estava sendo utilizada e aparelhada para perseguição de deputados da oposição. Nós denunciamos e vocês, profissionais da imprensa, repercutiram. Agora, como que se dá essa estrutura? Dentro da Secretaria de Comunicação foi criada a Secretaria de Políticas Digitais. Dentro da Secretaria de Políticas Digitais, que é uma estrutura dentro da Secretaria de Comunicação, nós temos o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão. Eu acho que nem George Orwell imaginava que seria possível isso, né? Um Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão e também um Departamento de Direitos na Rede e Educação Midiática. Essa estrutura tem sido utilizada para monitorar as redes sociais de qualquer cidadão do nosso país, em especial aqueles que fazem críticas à atuação do governo. Nós tivemos também a denúncia feita pelo ex-parlamentar Jean Willis de que o senhor Paulo Pimenta aparelhou a Secretaria de Comunicação para perseguição dele próprio. Ex-deputado Jean Willis, da esquerda, denunciando o próprio ministro Paulo Pimenta.